Em Um Lugar Silencioso, parte 2, a história volta para o dia 1. Lee dirige até a cidade para fazer compras. Ele precisa de laranjas. Enquanto está na loja, ele nota brinquedos de foguete. Os olhos do lojista estão grudados na TV, que reporta notícias sobre uma explosão de uma bomba na China. Lee sai e vê um cachorro grande empoleirado na caçamba de uma caminhonete. Ele então passeia por um beco até um parque onde encontra sua esposa, Evelyn, balançando em um balanço. A família Abbott agora estão em um jogo de beisebol, torcendo por Marcus. Regan provoca seu pai sobre cortar as laranjas com suas mãos sujas enquanto assistem à partida das arquibancadas. Evelyn encoraja Marcus a ficar calmo ao rebater. Regan cumprimenta o amigo de Lee, um paramédico que está lá com seu filho pequeno. O outro filho do paramédico faz um home run e a multidão vai à loucura pedindo para ele mergulhar. Regan, curiosa sobre o sinal de mergulho, o mostra com as mãos. Quando Marcus é chamado, ele rebate e erra 2 vezes seguidas. No entanto, na sua terceira tentativa, ele para, olhando para o céu. Todos imediatamente percebem e tudo para. O jogo termina abruptamente com todos correndo para suas casas. Regan segue Lee e Evelyn leva os meninos. Lee captura o olhar de um policial e vai ter uma palavra com ele. Nesse momento, uma criatura se choca violentamente com o carro de polícia. Lee corre em desespero para seu carro, mas ao dar partida ele não pega. Enquanto isso, Evelyn liga o rádio, apenas para ouvir alertas de emergência soando. De repente, um alienígena aparece e atinge um carro à sua frente e, em seguida, o seu. Ela fica aterrorizada, mas consegue dirigir apesar do caos ao seu redor. Marcus então avista o carro do pai, mas grita ao perceber um ônibus vindo em sua direção. Evelyn engata seu carro em marcha ré e, enquanto volta, avista um alienígena dentro do ônibus. Regan vê o perigo e tenta correr para eles, mas Lee a agarra e a puxa para dentro de uma loja próxima em busca de segurança. Há várias pessoas dentro do estabelecimento. Todos começam a rezar porque sabem que a morte é certa. Um dos alienígenas começa a passar pela loja, e é exatamente por isso que meu telefone está sempre no modo silencioso. A criatura mata brutalmente aqueles dentro da loja, e então fixa seus olhos em Lee e Regan. Eles fogem, e na rua, onde vem o resto de sua família. Em um ato desesperado, o mesmo policial que viram antes usa sua espingarda para protegê-los, sacrificando-se instantaneamente. No dia 474, logo após os eventos angustiantes do primeiro filme, vemos a família Abbott tendo que deixar sua casa em chamas e alagado. Antes de partirem, Evelyn instrui Marcus e Regan a esperar, enquanto ela volta no mais absoluto silêncio ao porão submerso. Ela precisa ser silenciosa enquanto procura pelo tanque de oxigênio. Regan, por sua vez, diz a Marcus que precisa voltar para dentro da casa. Ela pega um amplificador e um microfone, e com precisão, corta o fio do amplificador. Determinada, ela acende um fogo para sinalizar outros, e nota incêndios de socorro semelhantes pontilhando a paisagem. Pegando o mapa e o relógio do pai como guias, eles estão prontos para embarcar em sua jornada em busca de um lugar mais seguro. À medida que avançam pelo caminho que Lee havia traçado, a família chega ao final e se move cuidadosamente, passando da areia para o farfalhar de folhas secas sob os pés. Evelyn e Regan transportam o bebê em um berço à prova de som com um tanque de oxigênio, tomando muito cuidado para evitar barulhos. No entanto, enquanto navegam pelos trilhos do trem e se esgueiram por uma abertura na cerca de arame, Evelyn faz um pouco de barulho e continua. Infelizmente, ela pisa uma armadilha feita com um fio de metal, fazendo com que garrafas de vidro caiam e criem um barulho alto. Em um sussurro, Evelyn pede à família para correr, enquanto um observador oculto aponta uma arma para eles. O pânico se instala quando o bebê chora depois de ser retirado da segurança do berço. A família foge desesperadamente para se proteger. Marcus lidera o caminho, mas infelizmente, logo ele é pego em uma armadilha para ursos. Ele suporta a dor em silêncio até que ela o sobrecarrega e ele grita. Regan coloca o bebê de volta no berço e fecha a tampa enquanto Evelyn liberta seu filho da armadilha, fazendo com que ele grite ainda mais. O atirador então avista um alienígena em perseguição, mas Regan ativa um som de alta frequência que desorienta a criatura, dando a Evelyn a chance de matá-la. Reagrupando-se, eles visam o abrigo mais próximo, apenas para encontrar Evelyn encurralada por um homem que sinaliza urgentemente por silêncio, ameaçando que outro alienígena está à espreita nas proximidades. Eles prosseguem, o estranho carregando Marcus, fazendo uma corrida silenciosa pelo armazém até que o alienígena os avista. O homem, no entanto, os guia para um cofre subterrâneo à prova de som. Dentro, ele define um cronômetro, enfatizando a escassez de comida e água e insistindo que eles não podem ficar muito tempo. Evelyn questiona como ele sabe de sua origem, e ao revelar seu recém-nascido a ele, seu comportamento amolece. Reconhecendo-o como um paramédico, ela pede sua ajuda e quando o cronômetro dispara, o paramédico abre a porta do cofre, deixando entrar um ar fresco. Um pouco mais tarde, ele pega uma garrafa de álcool e a entrega a Evelyn.
Ele fecha a porta do cofre enquanto ela derrama a bebida na ferida de Marcus, fazendo-o gritar de dor. Regan então olha o desenho do paramédico e ele rapidamente o pega dela e esconde o papel. Ele abre a porta do cofre para revelar que está tudo bem. Regan coloca fones de ouvido em Marcus e toca um ruído estático para ajudá-lo a relaxar. Evelyn finalmente se senta e conversa com o paramédico. Ele pergunta como ela fez os alienígenas ficarem loucos. Ela explica que o microfone faz algo, mas nem ela mesma tem certeza de como funciona. Ela pede desculpas a ele e ele pergunta por quê, ao que ela responde: seus meninos? O paramédico continua explicando que seus filhos morreram no dia 1 e que sua esposa, Lola, faleceu há 11 semanas por ter ficado muito doente. Evelyn então pergunta ao paramédico se ele sabia que a chama acesa toda noite era acesa por Lee. Ele diz que sabia que era dele, e Evelyn pergunta por que ele nunca veio buscá-los. Sua resposta é fria e arrepiante, dizendo que as pessoas que sobreviveram não têm moral e mudaram completamente. Marcus então acorda quando ouve música, e Evelyn fica chocada, mas o paramédico diz que a mesma canção está em repetição há 4 meses. Quando Regan pergunta por que Lee nunca a ouviu, o paramédico explica que a localização da casa de campo nunca teria funcionado. Regan começa a ser rude com as pessoas novamente. Com isso, o paramédico se levanta e diz a Evelyn e sua família que quer que eles saiam até amanhã à noite. Enquanto todos dormem, Regan acorda Marcus e diz para ele a seguir. Eles se dirigem para o cofre à prova de som e ela liga o cronômetro. Regan explica que não é uma música no rádio, é um sinal. Ela mostra a localização da estação. É uma ilha remota. Ela diz que podem seguir os trilhos do trem e pegar um barco lá. Ela também diz que com uma estação de rádio funcionando pode usá-la para transmitir a alta frequência de seu implante, algo que afetaria os alienígenas em grande escala e daria a todos uma chance de se proteger. Marcus não gosta desse plano e ameaça contar à mãe sobre ela. Na manhã seguinte, Marcus é acordado pela água batendo em seu rosto. Ele vê que Regan deixou uma nota e seguiu com seu plano. Quando Evelyn vê isso, ela entrega a nota ao paramédico e diz que precisa que ele traga Regan de volta. Antes que ele se recuse, ela implora e depois o faz sentir culpa. A cena transita para Regan carregando a arma e caminhando pelos trilhos do trem. Ela testemunha em primeira mão as consequências da estação de trem, mas continua andando até embarcar no trem. Ela caminha silenciosamente por ele, cercada por muitos corpos mortos, e fica um pouco assustada. Ela avista uma abertura na parede da estação de trem e tem uma visão adequada de quão destrutivos os alienígenas podem ser. Ela coloca tudo no chão e vai para a sala de controle. A porta está emperrada e ela se esforça para pegar uma caixa de primeiros socorros, mas ao pegá-la, um esqueleto cai, fazendo-a gritar. Ao inclinar a cabeça para trás, ela avista o alienígena no trem. Ela rapidamente pega o estéreo e dispara a frequência. Este alienígena parece um pouco resistente, no entanto, e Regan pega seu fuzil e dispara uma bala que fere a criatura, mas ela continua em direção a ela. Nesse momento, o paramédico mata a criatura por trás, e eles saem do trem e se escondem em um prédio próximo enquanto criaturas são ouvidas à distância. O paramédico conta a Regan o plano para se manterem vivos. Ele percebe que ela não pode ouvi-lo. Ele tenta exagerar as palavras para que ela entenda, mas ela ainda não tem a mínima ideia do que ele está dizendo. Ela agarra a cabeça dele e pede para que ele enuncie as palavras. Ele diz que vai levá-la de volta, mas ela diz que não e mostra o dispositivo que tem. Ele se recusa e diz que a mãe dela está esperando por ela em casa, mas Regan destrói seu argumento dizendo: "Que casa?" Mais tarde, Regan decide tirar um cochilo e acorda para descobrir que seu implante auditivo havia sumido, assim como o paramédico. Ela sai para fora, senta no chão e começa a chorar. O paramédico então se aproxima dela e diz que encontrou um barco, de volta com Evelyn e Marcus. Evelyn sai muito silenciosamente do abrigo subterrâneo seguro e fecha a entrada. Marcus então aparece, não querendo que a mãe dele vá embora. Ela explica que o bebê está bem e que voltará em algumas horas. A outra dupla parte em uma longa jornada e se dirige a algumas pontes. O paramédico aponta para o barco. Nesse momento, vemos que Evelyn ainda se sente responsável pela morte de seu filho e se senta ao lado do túmulo dele com o coração amargo, principalmente por não poder ao menos chorar por sua morte. Ela coloca seu anel na lápide e se afasta. Enquanto isso, Marcus segura o bebê e após um tempo coloca-o no berço e liga o oxigênio, mas não há muito disponível. Ele então rapidamente abre a escotilha de saída enquanto Evelyn chega a uma farmácia. Regan e o paramédico estão caminhando em um cais. Marcus sobe as escadas da fábrica e vê roupas de trabalho. Ele quer investigar mais e encontra uma cama de dormir com desenhos de um menino, indicando que o paramédico é um bom artista. Marcus abre a última cortina e revela um cadáver. O susto é grande, fazendo com que ele caia e produza um barulho enorme. Ele corre o mais rápido que pode de volta para o esconderijo, enquanto ouve os alienígenas gritando ao seu redor. Enquanto isso,
Evelyn pega os remédios e o que mais precisa da farmácia. Ela também pega 2 tanques de oxigênio. No cais, o paramédico e Regan vão de barco em barco com a sniper do paramédico pronta para qualquer imprevisto. Mas do nada, eles se deparam com uma menina pequena sentada sozinha, chorando. O paramédico abaixa sua arma e vai confortar a menina, que em resposta, envolve uma corda ao redor dele. Regan está prestes a libertá-lo quando é avisada para esperar. Homens começam a aparecer ao redor da dupla. E, em segundos, eles estão cercados. Enquanto isso, Marcos corre para pegar seu irmãozinho com o tanque de oxigênio quase vazio em direção ao cofre. Ele corre de volta para pegar o estéreo e então tranca a porta atrás dele sem ter o cuidado de colocar a toalha de segurança. Evelyn não está muito longe do cofre, e nesse momento, Marcos percebe que se trancou. Evelyn ouve um grande estrondo e corre em direção aos filhos. Ela encontra um enorme buraco no chão e tem uma ideia. Marcos começa a hiperventilar e verifica o estado do irmão. Do lado de fora, sua mãe dispara um tiro, fazendo com que a criatura salte. Marcos começa a respirar algumas vezes do tanque de oxigênio do bebê e o bebê chora sem parar. No cais, um homem arranca o fone de ouvido de Regan e sai com ela. Evelyn aponta a arma para o alienígena, o paramédico instrui Regan a mergulhar. Evelyn puxa o gatilho e explode o tanque de oxigênio. O paramédico se levanta enquanto Regan mergulha na água. O paramédico amarra a corda em torno do líder, causando um incêndio. Ele segura o homem e caminha para trás com ele, até que um alienígena, atraído pelo barulho, aparece e começa a massacrar todos os homens no caminho, incluindo o líder da equipe. De volta com Evelyn, os sprinklers disparam, e isso é um problema para o alienígena que agora não pode ouvir. Marcos e o bebê continuam trocando a máscara de oxigênio entre si, e Evelyn se move ao redor da criatura e caminha na ponta dos pés em direção ao cofre. Ela coloca a arma para baixo e vai abrir a porta, dando a Marcos o oxigênio de que ele precisa. O paramédico conseguiu escapar com sucesso, e os alienígenas destruíram todo o grupo humano em segundos. Mas parece que há outro alienígena atrás dele que o escuta na água. Ele mergulha, e Evelyn consegue fechar o cofre sem trancá-lo desta vez. O que se torna realmente interessante é como o alienígena que pulou na água não consegue nadar e luta para sair. Rega ajuda o paramédico a subir barco e eles começam sua jornada para a ilha. Uma vez lá, a dupla se esconde no topo de uma pequena colina e observa as casas com suas luzes acesas. Eles se esgueiram pelo bairro até avistarem algumas famílias se divertindo juntas. A dupla se encontra entre as pessoas e o homem principal da ilha cumprimenta o paramédico. O homem pergunta como eles os encontraram. O paramédico responde que foi pela estação de rádio. O homem volta ao primeiro dia da invasão e conta ao paramédico como começaram a carregar pessoas em barcos, e quando conseguiram sair em segurança, todos começaram a seguir em frente. Foi então que começaram os gritos, e com 12 barcos alinhados no cais, apenas 2 conseguiram sair. Ao final da conversa, o paramédico diz que é hora de receber alguma esperança e lhe entrega um implante coclear de Regan. Na manhã seguinte, o paramédico se aproxima de Regan com a boa notícia de que toda a estação de rádio irá transmitir a alta frequência de seu implante. Ele pede desculpas por ter duvidado dela e diz que ela é como o pai dela antes de se afastar. Ele se dirige à praia e observa uma foto de seu filho. Ele ouve um barulho de batida vindo da esquina e, ao olhar, vê o mesmo barco em que o alienígena estava, desta vez ancorado na ilha. Enquanto todos seguem com seu dia habitual e tempo de diversão em família, o paramédico corre desesperadamente em direção a eles e grita o mais alto que pode, nesse momento. O alienígena começa a atacar qualquer coisa que possa ouvir se movendo. Regan vê isso. O paramédico pega uma criança aleatória e corre para a casa do homem da noite anterior. O homem esconde as 2 crianças e corre para fora em direção ao seu carro. Ele aperta a buzina freneticamente, fazendo o alienígena perseguir o veículo. Eles eventualmente chegam à estação de rádio, onde Regan quer tentar confundir o monstro com sua alta frequência no rádio. A porta está trancada, e quando o paramédico pede a chave, o homem diz que foi rápido demais e perdeu o alienígena. Nesse momento, para surpresa de todos, o alienígena o arrasta violentamente, acabando com sua vida. A dupla é rapidamente confrontada pelo monstro, que sabe que eles estão dentro. Os 3 no cofre respiram através das máscaras de oxigênio, mas Evelyn sabe que o oxigênio não vai durar muito. Os 2 na estação de rádio têm seus próprios problemas. Eles precisam chegar à sala de controle principal e caminhar o mais devagar e suavemente possível. O paramédico avista a criatura na porta da sala de controle e precisa encontrar uma maneira de colocar Regan lá dentro. Enquanto isso, Evelyn finalmente abre a porta do cofre e consegue um pouco de oxigênio na sala. Nesse momento, o paramédico abre uma janela para Regan escalar, mas quando ela coloca o pé para descer, um armário faz um pequeno barulho. Ela aterrissa no chão, e o alienígena está bem do lado de fora da sala. De volta ao cofre, Evelyn sai para pegar os suprimentos que trouxe, mas o alienígena estava malandramente escondido, esperando que eles aparecessem. Ela sabe que essa é a situação e corre em direção ao cofre, mas não consegue fechá-lo a tempo.
A criatura começa a enfiar o braço dentro do buraco para matar os três, mas eles se sentam na parte de trás e ela não consegue alcançá-los. Enquanto isso, Regan abre uma porta, mas não consegue evitar o ranger das dobradiças enferrujadas. O alienígena salta em sua direção, apenas para o paramédico saltar no caminho. Ele rasteja até Regan e fecha a porta dela com força. Regan, então, liga a alta frequência e caminha em direção ao alienígena. Ela ativa o sinal de transmissão, que alivia um pouco da dor da criatura, mas o tempo está se esgotando, pois Evelyn é atingida na perna pelo feroz alienígena. Regan, então, coloca seu implante no microfone da rádio e esse som faz a criatura entrar em colapso. Marcus ouve isso no rádio e aumenta o volume do estéreo ao máximo. Ambas as criaturas estão em um estado de confusão, e com isso, Marcus e Regan pegam armas ao redor deles e se aproximam das criaturas, e juntos eles as atacam finalizando-as instantaneamente.